Can I ask you a question? How come you ain't never liked me? Ele estava ali. Ele estava pagando as contas, colocando a comida no prato, mas o que fazer quando um pai esquece da parte emocional? Esse filme se passa em 1950. Nesta época, as famílias elas eram regidas pelo pátrio poder, que o pai era o provedor e a mãe era a cuidadora do lar e dos filhos. It's my duty to take care of you. I owe a responsibility to you. I ain't got to like you. Now, I don't give you everything I got to give you. I give you your life. O nosso Código Civil de 2002, ele extraiu o pátrio poder e inseriu no nosso ordenamento jurídico o poder familiar, em que há uma igualdade entre pai e mãe para a dedicação e o cuidado no desenvolvimento dos filhos. Tanto o Código Civil, no seu artigo 1634, como também o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não só orienta, mas como faz com que os pais garantam a proteção integral da criança. E o que seria isso? Estaria incluso não só a parte material, como também a parte afetiva, emocional e psíquica. No caso do Troy e do seu filho Corey, houve ali uma omissão parental. Por quê? Ele não dava tudo para o seu filho? Sim, ele dava de forma material, ele deixava o desenvolvimento emocional de lado, ele não cuidava do seu filho da parte da estrutura emocional, do desenvolvimento psicológico. Nisso, há um dano moral que pode ser vinculado a uma ação. Essa ação, ela pode ser pedida tanto pela Defensoria Pública, como também através de um advogado particular. A ação relacionada ao abandono afetivo é de forma subjetiva, tendo que ser provada com minuciosos detalhes, seja com testemunhas, seja através de laudos periciais que demonstrem que a criança ela teve um abalo psíquico, ela sofreu traumas, lesões daquelas as quais a gente não consegue visualizar nesse momento, mas que estão ali embutidas nas memórias desta criança. E em se tratando de laudo pericial, nós precisamos de psicólogos, pessoas especializadas para que atestem esse tipo de trauma na criança. E por falar nisso, hoje nós trouxemos para vocês o mestre em psicologia Jonathan Berger, que vai esboçar um pouquinho sobre os reflexos causados do abandono afetivo nessas crianças. Olá, me chamo Jonathan Berger, sou psicólogo, e abordando o que ocorre com o personagem interpretado por Denzel Washington, quando o vemos no mundo real, ele se enquadraria no que chamamos de pais que exercem a negligência emocional, que são pais que não demonstram afeto, não demonstram empatia, não demonstram presença emocional para com seus filhos, no cuidado na criação deles. A ausência desse vínculo emocional no processo, ela vai deixar cicatrizes emocionais profundas no desenvolvimento infantil, e mesmo a nível cognitivo e cerebral. Na infância e na adolescência, isso vão ter algumas consequências, Dentre elas, nós temos uma baixa autoestima, uma sensação ali de não ser digno de amor, uma dificuldade em reconhecer e expressar as emoções, que nós chamamos de alexithymia. Os transtornos emocionais vão estar aí atrelados como ansiedade, depressão, impulsividade, déficits cognitivos, poderão também aí ser identificados como problemas de atenção, memória, controle de impulsos, prejuízos no cérebro, como alterações no córtex pré-frontal e na amígdala, que é uma região responsável pelas emoções nos seres humanos, e áreas ligadas à regulação emocional. Um apego inseguro também pode ser identificado, que é uma criança que aprende que não pode confiar em figuras cuidadoras. E quando pegamos tudo isso e passamos para o sujeito adulto, vão ser pessoas que elas vão tender a ter uma baixa autoconfiança, um medo de rejeição e dificuldades em se relacionar. Podem desenvolver um estilo de apego ansioso ou evitativo, dificultando vínculos afetivos. Também podem apresentar traços de personalidade, como um autoneuroticismo, que seria uma instabilidade emocional, uma baixa extroversão, um sujeito que vai estar mais focado para o seu mundo interno do que o externo, uma desconfiança e um retraimento acima da média, e possivelmente desenvolverem, terem um risco de desenvolverem transtornos de personalidade, como o transtorno borderline, o transtorno evitativo, de personalidade evitativa, ou um transtorno dependente. Então, como consequências comuns de sujeitos adultos, nós teremos pessoas que vão ter relacionamentos instáveis ou solitários, dificuldade em lidar com críticas ou frustrações, o uso de substâncias vai ser talvez uma forma de fuga emocional,
Problemas no trabalho também podem serem acarretados, problemas com a autoimagem também. Os pilares ali fundamentais, os pais são possivelmente o principal, né? São os chamados fatores protetivos. Dentre esses fatores protetivos, né, justamente de proteção, os pais é o maior dos pilares. Pais adequados, pais funcionais, eles provavelmente vão tender a criar crianças que vão virar adolescentes, vão virar adultos funcionais, com maior resistência a coisas da vida, estresses da vida, do cotidiano e da sua própria criação e crescimento, a terem expectativas de futuro, né, para si próprios mais positivas, desenvolverem, né, uma resiliência muito maior, né, em comparação com outros indivíduos, né, como ali o que se vê um pouco ali no filme e em situações também que a gente tem no mundo real. Diante dessa ótima explanação que o nosso mestre Jonathan Berger nos remeteu e nos deixou a par, agora você consegue compreender que a dificuldade de um filho para levar a sua vida quando tem um pai negligente na infância, ele carrega para a vida inteira e inclusive para os seus próprios filhos. A indenização por dano moral relacionada ao abandono afetivo, ela vem então não como preço do amor, mas sim a condenação de algo que deveria ser uma obrigação natural do pai, tanto no seu dever de cuidado como também de proteção, para se transformar numa obrigação civil na qual ele deixou de efetuar em prol de alguém. O Troy dizia que era simplesmente alimentar o Corey, mas na verdade o nosso direito brasileiro, ele reconhece essa dimensão afetiva como obrigatória por parte dos pais para suprir as necessidades tanto material quanto afetiva dos seus filhos. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa aqui o seu like, compartilha com mais pessoas. Aqui do Cinema Jurídico, o direito brasileiro ele é abordado de forma objetiva, não só nos filmes, mas também na vida real.